Oi, Jô. Boa tarde. Tentar fixar o tema. Doutor Manuel. Boa tarde já, né? Meio-dia. Não tô acertando como é que eu fixo o tema aqui. Então eu vou colocar depois. Boa tarde. Oi, Manu. Veio aprender um pouquinho de previdenciário. Boa tarde, pessoal. Doutora Luciana. Vamos falar um pouquinho hoje sobre precificação de honorários, né? Que eu sei que é uma dúvida muito frequente aí de vocês. Abri ontem uma caixinha de perguntas e aí vou de acordo. Boa tarde, doutora Dayana, doutora Stephanie. E aí vou dentro da caixinha de perguntas das maiores dúvidas, né? Eu vou colocando para vocês aqui alguns casos concretos aqui do meu escritório de como eu precifico, tá? Doutora Manu, minha doutora. Não entende nada de prev, só de cuidar dos seus pacientes, né, doutora? Gente, deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Comentário não, o tema. Alguém sabe como é que eu fixo o tema aqui? Não estou acertando. Não consigo. Vou. Olá, doutora Eleusa, tudo bem? Não tô conseguindo fixar o tema, gente. Se alguém puder me ajudar, como depois que a gente inicia a live, como é que fixa o tema, agradeço. Tô tentando aqui mexer, esperando o pessoal entrar, né? Pra iniciarmos. Doutora Cláudia. Pressionando aqui na foto, na tela mesmo. Doutor Luiz. Tô tentando aqui, mas não consigo fixar o tema. Já abriram aqui a caixinha, já tem aqui caixinha de perguntas, eu vou mandar para vocês depois. Boa tarde, doutora Ana. Então, eu trouxe aqui para vocês o meu contrato de honorários, tá? Vou iniciando enquanto o pessoal vai entrando. O meu contrato de honorários para a gente ir esmiuçando esse contrato aqui e que vocês possam entender um pouquinho como é que eu faço a precificação. Oi, doutora Dani, boa tarde. A precificação dos meus honorários, tá? Lembrando que existem as peculiaridades, né, de cada local, desculpe, onde vocês atuam, né? A OAB, ela possui ali uma tabela, é muito interessante que você já possua uma tabelinha, que tenha tudo isso tabelado dentro do seu escritório, tá? Para que você possa oferecer para o seu cliente já ali tudo tabeladinho, informando como é feito, tá? Então, vocês sabem, eu já tinha dito aqui para vocês, a doutora Mila, eu já tinha dito aqui para vocês que o meu contrato e a minha procuração, eu junto no mesmo documento,
porque isso facilita muito, né, na hora de fazer a contratação ali com o cliente. Eles sabem que eles precisam assinar a procuração, então eu deixo o contrato ali também já junto, ó, aqui tem outorgada, né, doutora Mariana da Aldeia Lima, eu, e abaixo, a título de remuneração, eu explico mais ou menos como eu cobro, tá? Então isso no meu atendimento eu já falo pro meu cliente como será cobrado, né? Ele, quando assina a procuração, ele já está ciente dessa cobrança, de como é que eu coloco essa cobrança de honorários para eles, tá? É muito importante, gente, que vocês deixem muito claro para o seu cliente no momento da contratação como é feito essa cobrança, para que eles não tenham surpresas, né? Na hora de efetuar o pagamento, quando saem os honorários. E mais à frente eu vou explicar o porquê dessas surpresas, tá? Porque é uma forma como eu cobro aqui. E eu tento deixar isso tudo já explicadinho para o cliente antes, tá? De iniciar a ação, tá? Então aqui tá o meu contrato de honorários, que é o meu pró-contrato, que é uma procuração já com o contrato de honorários, certo? E a minha tabela da OAB aqui, a resolução 006 de 2017 da OAB, ela traz as diretrizes de como eu posso efetuar essa cobrança, tá? Aqui em Alagoas, a gente pode cobrar 30% das parcelas vencidas, mais 30% das próximas 12 parcelas vincendas. Lembrando que quando se trata de benefícios por incapacidade, muitas vezes eles já saem com a DCB ali, né, da justiça. Eu vou falar primeiro um pouco do processo judicial, tá? Para depois a gente entrar no administrativo, que eu sei que é a maior dificuldade de cobrança para vocês, principalmente com os benefícios não vitalícios, né? Aqueles benefícios que já possuem uma DCB. E às vezes a gente sabe que o segurado, ele recebe pouco tempo de benefício, pouco tempo de atrasado ali das parcelas pretéritas, desde a data do requerimento administrativo até a data da implantação do benefício, da DIP, né, que é a data de início de pagamento. E eu sei da dificuldade de vocês de cobrarem isso no âmbito administrativo, tá? Então eu vou tecer aqui algumas considerações como eu faço essa cobrança, tá? Então aqui, judicialmente, ele me traz, né, a possibilidade de cobrar 30% das parcelas vencidas, mais 30% das próximas 12 parcelas vincendas. Lembrando que se o benefício por incapacidade sair com a DCB lá de 3 meses, eu não vou ter como cobrar das 12 parcelas que estão para receber, né? Eu vou cobrar só daqueles 3 meses, tá? 30% dos atrasados, mais 30% daqueles 3 meses que o cliente vem a receber. Como é que a gente chama isso? Proveito econômico, tá? É o proveito econômico do cliente, que é somado as 12 parcelas para frente, mais as pretéritas. Então, você faz um montante desses valores e a gente chama de proveito econômico, tá? Então, lembrando que eles limitam aqui a questão do proveito econômico a 50%, tá? Então, você não pode sobejar o proveito econômico do seu cliente e ultrapassar 50% daquele proveito econômico. O que é que eu percebo aqui no judiciário, que eles confundem um pouco no tocante ao proveito econômico. Eles fazem a retenção, que eu solicito já nos autos do processo, o proveito econômico só das parcelas pretéritas, tá? Então, vamos dizer que aquele segurado, ele tenha R$2.000 de retroativo, tá? E eles vão fixar os meus honorários, mesmo que ultrapasse o proveito econômico do cliente em 50%. Então, eles vão dividir ali, né, R$1.000 para o cliente e R$1.000 para mim. Só que às vezes eu consigo uma aposentadoria programada, por exemplo, né, sem data de cessação, e não é justo que eu aposente uma pessoa para o resto da vida e eu venha receber só R$1.000, né? Então, eles esquecem de pegar o proveito econômico dos próximos 12 meses, tá? E eu não deixo de cobrar isso por fora. Já comentei com vocês que às vezes os juízes determinam os honorários ali nos autos do processo, fazem a retenção, mas o meu contrato prevê a possibilidade que, se aquilo não seja retido da forma como a OAB me permite, eu vou fazer aquela cobrança a título de complementação dos honorários por fora, tá? Então aqui ele traz
os serviços, o outorgado receberá do outorgante e os honorários líquidos e certos, né, de 15 URHs. Vocês precisam ver se a tabela de vocês trabalharem com RH, o que é o RH, quanto tá o RH aí na seção de vocês, na OAB de vocês, tá? Então, 15 URHs, né, em razão da elaboração e acompanhamento do processo administrativo perante o INSS, sendo ou não o benefício concedido administrativamente, né? Porque ele fala sendo ou não concedido administrativamente, porque isso pode vir a ser somado depois, caso a gente consiga no judiciário, tá? Aqui o meu contrato é contrato de êxito, eu trabalho com pessoas de parcos conhecimentos, pessoas de classe mais baixa, que não têm condições de dar honorários iniciais para que eu possa iniciar a demanda. Então, eu trabalho sim com êxito. Até já falei para vocês daquele mito, né, que a gente vê muito aqui em alguns Instagrams sobre cobrança antecipada, cobrança de consulta, tá? Então, essa cobrança antecipada eu não faço, porque o meu cliente realmente ele não tem condições de cobrar. Quando é que eu faço a cobrança antecipada? No caso de uma revisão, né, que aquele cliente já tem um proveito ali, ele recebe um benefício, então ele tem condições de me pagar para que eu possa iniciar a ação, tá? Então, nesses casos, é que eu vou dar entrada no benefício que o cliente não tem como pagar os honorários antecipados, eu não cobro, eu cobro só no êxito, tá bom? Então, ele me traz essa possibilidade de cobrar os 15 URHs, né, no acompanhamento do processo administrativo. Sendo o processo administrativo encaminhado para o âmbito judicial, soma-se. Então, eu posso cobrar o valor que foi do acompanhamento do processo administrativo, mais os 30% das parcelas vencidas e parcelas vincendas, tá? Do proveito econômico das 12 próximas parcelas vincendas daquele cliente. Ou o mínimo, porque às vezes não chega a um valor total, né, do que é devido. Então, a OAB aqui, a minha OAB e a Alagoas, ela estipula 25 URHs, aí tem que ver quanto o RH está valendo aí, né, que é uma pecúnia aí, vamos dizer, de horas trabalhadas, para que você multiplique isso por quanto eles autorizam a você, para que vocês tenham um mínimo, tá? Existem processos que eu recebo ali da data do ajuizamento da ação. A minha jurisdição aqui é uma jurisdição célere, então tem vezes que eu recebo, que fica retido lá R$1.000 a título de honorários advocatícios. Então eu tenho essa proteção do mínimo, né, do RH, para que eu possa cobrar o meu cliente por fora o mínimo dos 25 URHs, tá? E aqui ainda traz a possibilidade, gente, olha só, por isso que é tão importante vocês analisarem aí a tabela da OAB de vocês. Havendo recurso, acrescenta-se, né, o valor de 10 ainda URHs. Isso tudo pode ser somado, tá? Mas lembrando que vale o bom senso, né, de cada advogado, para que não venha também a cobrar muito, né, a sobejar demais o proveito econômico desse cliente, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês esse finalzinho aqui do contrato, né? E aqui é o final. Eu ainda deixo pactuado aqui que se os honorários advocatícios não forem satisfeitos, né, mediante retenção nos autos do processo judicial, me faculta, né, nessa hipótese, o complemento a ser pago relacional dos honorários advocatícios, salvo se a retenção do mesmo, né, não foi efetuada em sua totalidade, conforme a minha tabela da OAB, tá? Então, eu vou sempre me basear no meu contrato, não importa quanto o juiz determine ali a retenção. Eu trago expressamente aqui no meu contrato a possibilidade de cobrança. Oi, Palô, boa tarde. Não falei ainda da consulta inicial, vi que tem uma pergunta sua aqui, já vou falar dessa parte da consulta. Então, assim, eu acabo deixando tudo isso consignado e explico tudo isso no momento do atendimento, tá? Isso na seara judicial. Na seara administrativa, eu vou cobrar da mesma forma aí, né, os 30%, lembrando que existem benefícios que são cessados, né, por incapacidade, principalmente os benefícios por incapacidade, e eu vou cobrar os 30% do retroativo ali, do que ele vai receber, desde a DER, né, a DIB, quando é constatada a DIB na DER, até
a DIP, né, que vai ser ali o proveito retroativo do meu cliente. E vamos dizer que ele receba ali mais 3 meses de benefício com a DCB ali para 3 meses após o benefício. Eu vou somar o período que ele tem de benefício, mais os atrasados, né? Vou totalizar aquilo e vou cobrar o valor, né, devido aí pela tabela da OAB, como eu já mostrei a vocês, tá? Que é o proveito econômico. Eu sei que às vezes o processo administrativo corre rápido ali, né? A gente dá entrada, às vezes hoje, daqui a 10 dias já tem vaga ali na agência, os segurados se dirigem, a gente sabe que às vezes com 48 horas já sai ali o deferimento ou indeferimento, nesse caso o deferimento no âmbito administrativo, quando eu vou cobrar os honorários no âmbito administrativo, e esse deferimento que eu trago, que vem do âmbito administrativo, eu vou cobrar também do proveito econômico, tá? Me perguntam, doutora, você cobra parcelado? Eu não cobro parcelado. O segurado, meu cliente, possuindo meios de pagar com que ele vai receber em conjunto, no momento da implantação, os meses, né, desde a DER até a implantação, a DIP, ele vai me pagar aquele montante e vai ficar com um saldo remanescente de recebimento. A não ser que ultrapasse o valor do que ele tem para receber ali, né, e aí ele vai me pagar parcelado nos meses que ele vier a receber, tá? Então, isso tudo precisa ser conversado muito bem com o seu cliente, certo? Porque às vezes você pode falar ali, não, eu vou cobrar das 12 parcelas que o senhor vier a receber do seu benefício, tá? E aí vamos dizer que tem alguns honorários para você receber ali e ele queira parcelar, mas ele tem o proveito do retroativo, que ele pode efetuar aquele pagamento à vista. Então você não é obrigado a aceitar o pagamento parcelado, você pode solicitar que aquele cliente lhe pague os valores, isso tudo sendo conversado com o cliente, explicado anteriormente, para que não existam surpresas, tá? Então, da mesma forma como eu vou cobrar no judicial, eu vou cobrar no administrativo. Sabemos que o administrativo, às vezes, traz um retorno financeiro menor, tá? E existe esse URH para que você cobre o mínimo, principalmente nos benefícios vitalícios. Nos benefícios por incapacidade, que possuem prazo determinado de cessação, vocês precisam explicar ao cliente, né? Informar o cliente que vai ser do proveito econômico dos meses para frente e os meses que da DER até a DIP, e que esses valores vão ser pagos no montante inicial, né, quando ele receber o primeiro pagamento. Caso não dê para completar esse valor do que é devido ao advogado, vocês vão cobrar parceladamente nos meses subsequentes dos benefícios que ele venha a receber, a quantidade de parcelas, né, que ele venha a receber ainda dali para frente, tá, gente? Então, isso precisa ser muito bem conversado com o seu cliente para que ele não tenha surpresas, para que ele já inicie o processo, tanto administrativo e o processo judicial, sabendo, né, os termos contratuais, explicando para ele essa questão do pagamento antecipado, que só irá existir parcelamento no caso de não atingir o valor da totalidade do seu contrato, tá? Eu, sinceramente, assim, não costumo ter muitos problemas com isso, porque eu esclareço muito bem para o meu cliente, inclusive nos contratos de êxito, né, como será feito esse pagamento, tá? Isso é muito importante, eu acho que é a chave ali do bom atendimento e para que o cliente pague satisfeito os seus honorários quando você vier a ter um benefício concedido tanto na via judicial como na via administrativa. Aqui é uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? Ele foi com direito adquirido, né? Foi pós-reforma, mas eu consegui enquadrar o cliente no direito adquirido, tá? E deixa eu ver se tem aqui para vocês, mas eu sempre junto, né, o contrato de honorários e peço a retenção dos honorários na minha pessoa jurídica, já falando para vocês a questão do imposto, porque tudo que é retido na fonte é automaticamente declarado e você vai precisar pagar isso de imposto de renda se você não tiver a pessoa jurídica. Caso você tenha a pessoa jurídica, é interessante que você solicite nos autos do processo a retenção, né, dos honorários na PJ, tá? Você vai pagar pelo Simples Nacional, aquilo vai ser retido e você vai ser tributado pelo Simples Nacional naquele mês. Importante lembrar que quando for sacar lá o alvará, o RPV no banco, você precisa informar o banco para que não tenha retenção
desses impostos, tá? Porque senão você vai pagar duas vezes. Vai ser pago 3% lá na fonte, retido na fonte, e depois você vai pagar novamente pelo Simples Nacional, quando você for pagar no final do mês, né? Todo dia 20, o Simples Nacional daquelas retenções de honorários, tá? Então eu sempre coloco aqui, ó, depois do comprovante de residência, coloco o CNPJ, o contrato social e outros aqui, expedição do RPV na PJ. Então eu já peço isso para que fique automática essa retenção na minha pessoa jurídica. Ela sempre sai Mariana da Aldeia Advocacia, ela nunca sai Mariana da Aldeia no meu CPF, tá? Justamente por toda essa questão tributável que facilita demais aí na hora do pagamento dos impostos, para que você também não tenha surpresas, né, na hora do pagamento. Então sempre coloquem isso no processo judicial, né, para que possa ser feita essa retenção, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, da questão do proveito econômico do cliente, tá? Se vocês olharem aqui, eu peguei até um alvará que saiu esse mês, um RPV, e aí, ó, o valor depositado, R$15.521, tá? E o juiz reteve para mim os R$15.521 também. Essa primeira retenção é a retenção do cliente, e essa segunda retenção é a minha retenção. Por quê? Porque vai contabilizar 30% das parcelas vencidas, mais 30% das próximas 12 parcelas vincendas. Nesse caso, o segurado, né, o meu cliente, ele possuía uma RMI alta, e quanto maior for a RMI, maior vai ser o proveito econômico futuro das 12 parcelas, isso vai aumentar. E aí vocês veem aí que ele reteve exatamente o mesmo valor, tá? Por quê? Porque ele limitou em 50% o proveito econômico, né, do cliente, só que ele limitou 50% do proveito econômico do meu cliente tão somente do retroativo. O magistrado deixou de considerar que existe o proveito econômico das 12 parcelas futuras. Isso pode sobejar ainda o valor a título de honorários, e você precisa no atendimento inicial esclarecer isso para o seu cliente, que independente dessa retenção, se não for pago em sua totalidade, se ainda tiver algum valor para ser complementado, né, você pode receber. O proveito econômico, gente, não é só de atrasado, lembrem-se disso. O proveito econômico vai ser do atrasado, né, das parcelas retroativas, mais o proveito econômico dos 12 meses subsequentes que ele vem receber. Tem que ser feito um somatório. O que é considerado como proveito econômico é isso, mas nem sempre os magistrados entendem dessa forma, e eles fazem a retenção e a limitação de 50% em cima do proveito econômico só dos atrasados, tá? Então vocês podem sim verificar isso na tabela da OAB de vocês. Todas trazem dessa forma, assim, a maioria traz dessa forma. Pesquisem e não se sintam acanhados em cobrar. Se isso for explicado no atendimento inicial, garanto que o seu cliente vai lhe pagar satisfeito, né, os seus honorários advocatícios, tá? Lembrando que existem ainda os honorários de sucumbência, né, caso exista recurso. Muitos magistrados, eles têm nos juizados especiais federais, eles só retêm e só vão expedir, né, honorários sucumbenciais, condenar em honorários sucumbenciais quando vocês contrarrazoarem um recurso do INSS. Então prestem atenção nas contrarrazões, tá? Porque senão vocês às vezes não conseguem receber honorários de sucumbência. Isso é super importante também, tá? Com relação às consultas, né? O consultivo. Gente, o consultivo é bem complicado no direito previdenciário, tá? E eu costumo dizer que o momento do consultivo vai ser a minha oportunidade de apresentar os meus serviços agregados para o meu cliente. O que são os serviços agregados? São tudo que você pode fazer e oferecer para o seu cliente para vender o seu produto, né? A advocacia não pode ser considerada como uma venda de produtos, mas é uma forma de falar, porque você está vendendo ali serviços, você vende o seu serviço. Quais são os seus produtos? Planejamento previdenciário, correções de indicadores, correções de CNIS, averbações, né? CTC. Então, tudo que você for fazer ali no histórico contributivo do cliente, que lhe demande tempo, lhe demande energia, você pode sim
cobrar por isso, né? E você precisa ter isso tabelado, precificado no seu escritório para que você também informe ao cliente como você vai cobrar, tá? Eu costumo, para mexer no que nisso, cobrar um valor X, né? E esse valor X que eu vou cobrar, eu vou colocando agregado naquele valor todas as correções que eu preciso fazer. Tá, então aquele momento do consultivo eu não vou passar nenhum parecer verbal, eu não vou chegar para o meu cliente e dizer, ó, você pode se aposentar, né, em tal data. Eu não vou fazer um planejamento previdenciário verbal, eu vou passar superficialmente para o meu cliente, né, que não vai ser uma consulta, né, vou passar superficialmente para ele quais são os direitos, né, onde eu consigo enquadrá-lo e que vou informar que eu preciso fazer todas as correções necessárias para que eu consiga determinar alguns direitos, ou de direito adquirido, ou de direito futuro, regra de transição, no caso de uma aposentadoria. Um cliente chega aqui, por exemplo, com benefício negado de auxílio-doença, quer saber as possibilidades para que ele possa dar entrada naquele benefício. Ele pisou no meu escritório, eu vou cobrar uma consulta, como assim? Né? Eu vou perder aquele meu cliente. Então, eu não vou dar a consulta para ele, né? O que ele está querendo é o benefício, né? E se for um consultivo, você vai oferecer o seu planejamento previdenciário, você vai oferecer aqueles serviços agregados. Caso ele não queira, você não vai estar dando uma consulta, você não vai estar dando um parecer verbal. Por isso, eu não cobro consulta, porque aquele momento da consulta é o momento que eu ofereço todos os meus serviços e tudo que eu posso agregar ali ao cliente que ele vai me pagar, né? Então, se ele realmente quiser uma consulta, que ele venha para mim e me fale, doutora, eu quero uma consulta, eu quero que agora a doutora me diga quando é que eu irei poder me aposentar, né? Eu vou explicar para ele que eu vou falar superficialmente quando ele pode se aposentar, porque aquilo eu preciso de cálculos, né? Então, para fazer o cálculo, eu já vou cobrar outro valor, né? E se por acaso eu não cobrar se eu não fizer o cálculo, se ele quiser algum respaldo ali, eu vou dizer, ó, não tenho como lhe informar quando você vai se aposentar exatamente, porque eu só tenho como fazer isso através de cálculos. Isso me demanda tempo e eu vou lhe cobrar pelo cálculo. Então, eu já estou vendendo um serviço de cálculo. Eu não cobro pela consulta, eu vou vender o meu serviço de cálculo, eu vou vender o meu serviço de planejamento previdenciário, eu vou vender todos os meus serviços agregados, eu vou ali otimizar o meu tempo com o meu cliente também, caso ele tenha uma expectativa de direito futura, né, para ficar com a pasta dele, ficar com o processo, deixar aqui guardadinho, para que quando ele venha a ter o direito a se aposentar, que a gente, como advogado previdenciarista, com a prática, você vai aprendendo já ali rapidamente quando ele pode se aposentar, que eu possa entrar em contato para informar que ele já pode requerer aposentadoria. Então, isso também fica no meu banco de dados. É um serviço futuro que eu vou oferecer para o cliente, né? Enquanto isso, eu vou oferecendo os serviços agregados, que é para corrigir histórico contributivo daquele cliente. Tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Tá, então, gente, aqui eu deixei bem claro para vocês, né, essa questão do proveito econômico, como o juiz aqui, ele colocou exatamente o mesmo valor para mim e para o cliente, mas eu posso sim cobrar por fora, tá, se não chegar ao mínimo ali, o que tem na minha tabela da OAB e no meu contrato, que já foi explicado para o meu cliente, tá? Então, consultivo aqui eu não cobro, porque é o momento que eu ofereço meus serviços agregados. Por dois motivos eu não cobro, porque eu vejo que me dá muito mais resultado eu oferecer no consultivo os meus produtos, os meus serviços como advogada, e tenho êxito nisso, tá? Então eu não vou cobrar essa consulta. E porque o cliente previdenciário LOAS, o cliente previdenciário trabalhador rural, segurado especial, o cliente previdenciário que está desempregado, sem condições de pagar ali uma consulta, ele não vai ter, né, como despender aquele valor, e nem eu vou dar uma consulta. Uma consulta você precisa fazer cálculos, então eu vou cobrar pelo cálculo, tá? Naquele momento da consulta, eu vou oferecer outros serviços. Isso me dá um retorno financeiro muito legal e acabo passando isso para vocês que vocês entendam aí que não é que eu não cobre, é o momento que eu vou oferecer os meus serviços e que eles vão pagar por ele. Eu não dou parecer verbal, eu não dou consultivo verbal, tá? Então, essa é uma forma de vocês conseguirem vender outros produtos, tá? E também porque o cliente previdenciário muitas vezes não tem condições de pagar por essa consulta, tá? Processos administrativos.
Sempre lembrando a DCB, o proveito econômico vai ser a quantidade de meses para frente que ele recebe e a quantidade em retroativo. Soma-se os dois, é o proveito econômico. Não precisa parcelar, você pode cobrar tudo do primeiro pagamento, não precisa esperar os outros pagamentos, até porque você não tem nem como, às vezes, esperar o outro pagamento se ele for receber, por exemplo, 3 meses para frente. Eu vejo que muita gente fala, eu vou cobrar os 3 primeiros benefícios. Gente, se ele só receber 3 meses, não tem como você cobrar os 3 primeiros benefícios, então você tem que agir pelo bom senso, fazer um proporcional ali para fazer essa cobrança, principalmente desses benefícios por incapacidade, tá? Você precisa ter esse bom senso e conversar com o cliente antecipadamente, tá? Então, eu vou começar a abrir aqui a caixinha de perguntas. Tenho, principalmente sobre o valor da consulta inicial. Eu já falei sobre a consulta inicial, eu não dou parecer verbal, eu ofereço meus serviços agregados, eu ofereço serviço de cálculos e ofereço serviço de planejamento previdenciário quando o cliente vem para uma consulta. Na verdade, não é consulta, tá? Eu não faço análise verbal e nem dou parecer verbal para aquele cliente, mas não vou deixar de recebê-lo, tá? Estou aprendendo com você, minha mentoranda linda. Para o planejamento previdenciário das regras de transição. Não existe planejamento previdenciário das regras de transição. O planejamento previdenciário você tem que fazer uma análise geral para ver o enquadramento daquele segurado, onde ele vai se enquadrar a melhor RMI, onde ele vai se enquadrar na melhor regra, né? Qual a expectativa de direito que ele tem, ou seja, tem um direito adquirido, e quais os serviços também agregados que você pode oferecer para deixar o histórico contributivo daquele segurado ok, né, para que ele venha se aposentar com tranquilidade. Eu cobro, né, no momento do planejamento previdenciário, no momento do fechamento do planejamento previdenciário, 50% do valor e entrego o planejamento previdenciário para o cliente após o pagamento dos outros 50%, tá? Então, planejamento previdenciário, lembrem-se sempre de cobrar o valor inicial e só entregam o planejamento após o pagamento da outra metade de quanto vocês venham a cobrar. Valores, gente, eu vejo muito nas tabelas, aquelas tabelas que são... Hoje eu vi uma tabela de Minas Gerais, juntamente com a mentoranda, e eu vi que o valor do planejamento, eles colocam lá um mínimo de R$2.000, tá? Esse mínimo de R$2.000 é o mínimo. Você pode cobrar, dependendo do trabalho ali que vai lhe dar, um valor maior ou um valor menor, se for aquele planejamento mais simples ali, que não tenha muito o que fazer, né? Só com relação à expectativa de direito do seu cliente realmente. Mas o planejamento previdenciário tem muitas outras coisas, né? Você vai ter que analisar ali o que é que você pode fazer pelo seu cliente para que ele reduza custos atuais, né? Como você pode reduzir os custos atuais, mas manter uma RMI vantajosa, qual o melhor momento, né? Tem a questão da retroação da DIB, pagamento de parcelas em atraso, tudo isso interfere porque você vai ter que dar parecer certinho. Então, quanto mais for complicado o planejamento previdenciário, mais você cobra por isso. 50% antecipado, 50% ao final, na entrega do planejamento previdenciário, tá? Deixa eu ver... diligências, a exemplo, retificação do CNIS, PPP e CTC. Bom, eu não cobro menos do que um valor, vamos dizer, R$1.000 para mexer num CNIS, tá? Isso aí, o CNIS a gente sabe, quem elabora aí, quem trabalha com direito previdenciário sabe o quanto é trabalhoso mexer ali com o INSS, fazer essas correções. Então, eu acho que vocês têm que colocar um valor inicial para começar a mexer no CNIS e depois, quanto mais serviços agregados e de correções vocês verificarem que precisa ser feito, você vai oferecendo para o seu cliente. No final, você faz um pacotezinho e diz, para deixar o seu CNIS ok, eu vou cobrar aqui, exemplo, R$1.000 para começar a mexer no seu CNIS, mas você tem tempo rural para averbar, você possui aí uma certidão de tempo de contribuição que a gente vai precisar aqui organizar, né, para que a gente consiga averbar, por exemplo, um período em outro regime. Enfim, vou lhe cobrar mais X, né, por esses serviços agregados. Então, aí você monta um pacotezinho, deixa tudo precificado, coloca isso em um contrato e oferece isso para o seu cliente, tá? A forma como eu faço aqui nos meus serviços agregados. Aqui estão perguntando no caso do BPC, como cobrar. Mesma coisa,
BPC, você vai cobrar as parcelas vencidas, mais as 12 próximas parcelas vincendas daquele benefício. Soma-se tudo, proveito econômico do cliente, olha a tabelinha da sua OAB, aqui 30%. Eu vou cobrar 30% desse valor do proveito econômico total do meu cliente, vencidas e próximas 12 vincendas, tá? Tem que observar também se tem questão de recurso administrativo. Se for fazer recurso administrativo, olha a tua tabela, quanto é que você pode cobrar por esse recurso administrativo. Tudo precisa ser precificado, cada ato, tá? Eu não cobro aqui consulta, como eu falei pra vocês, eu não cobro antecipadamente, né? Só nos casos de consultivo ou de revisões, mas tudo meu é muito bem precificado. Então eu acabo ganhando com serviços agregados e precificações por ato, por tudo que eu tenho que fazer aqui dentro do meu escritório. Tá? Então, comecem a tabelar aí para que vocês se organizem. Isso aqui eu também já falei, como cobrar a concessão de B31 auxílio doença, né? Atualmente, benefício por incapacidade temporária, administrativo em períodos curtos. Aqui eu vou cobrar 30%. Vou dar um exemplo aqui, vamos simplificar. Eu vou tentar trazer valores e exemplos, tá? Para que vocês possam entender. Vamos dizer que um segurado deu entrada no requerimento hoje, né? A perícia dele foi marcada daqui a 10 dias. Aqui, às vezes, eu consigo marcações com 10 dias, né? Em agências que têm vagas disponíveis. E aí, a perícia dele foi marcada, tá? Ele compareceu à perícia. Com 48 horas, a gente sabe que, se tiver tudo ok lá, a gente já consegue emitir o deferimento ou indeferimento daquele benefício. Esse deferimento esse deferimento do benefício vai ser entre a data da DER, né? E ele vai determinar uma data de início de pagamento, que é a DIP. Essa data de início de pagamento é onde vai ser contabilizada as parcelas futuras, tá? Então, vamos dizer que aquele cliente tem ali um mês de atrasado de período pretérito, mas da DIP para frente ele tem mais 2 meses, né? Vamos dizer que o salário mínimo hoje fosse R$1.000. Qual o total do proveito econômico daquele cliente? R$3.000. Os 2 benefícios para frente, mais o benefício desde a data da DER, da DIB, data de início do benefício, né, quando é constatada igualmente a DER, até a data da DIP, né, a data do início de pagamento. Então, esses valores aí, vocês vão ter que somar o montante total, que é o que a gente chama de proveito econômico do cliente, e cobrar o que a sua tabela da OAB cobra aqui, 30%, né? Então, eu vou cobrar 30% de R$3.000, que eu coloquei o salário mínimo para facilitar, como se fosse R$1.000, vai dar R$900, tá? Como ele vai ter o primeiro pagamento para receber, ele vai já me pagar esses R$900 naquele primeiro pagamento. Eu não sou, como advogado, obrigada a receber esse pagamento parcelado. Lembrando que é importante conversar com o cliente e explicar. Sei, gente, que os benefícios por incapacidade temporária de curto prazo, sem muito retroativo, vocês não conseguem uns honorários legais, tá? Mas vocês ganham aí na demanda, né? Tem muita gente aí doente que depois volta também a fidelização do cliente no tocante a pedido de prorrogação, né? Pedido de restabelecimento. Quando passa do prazo de prorrogação, você pode pedir ainda o restabelecimento. Então tem tudo isso, né? Que o cliente vai ficando fidelizado. E vamos dizer que aquele cliente recebe daqui a 2 meses que ele tinha para receber, ele volte, você vai refazer o benefício dele, a cobrança vai ser igual, né? E você vai receber um fixo por sempre aquele cliente que está satisfeito com o seu trabalho retornar para o seu escritório, tá? Então é importante também, mesmo com honorários baixos, vocês manterem esses valores, tá? Deixa eu tirar aqui a parte da tela. Pronto, voltei. Deixei a tela ali, fiquei falando com vocês e não consegui voltar aqui. Não me lembrei, na verdade, de voltar. Tá? Então, sempre lembrar que o cliente precisa ser fidelizado, que ele vai voltar sempre, né? Para que ele possa, com essa fidelização, os pedidos de prorrogação, de restabelecimento, ele fazer juntamente com você, e você vai ter sempre aquele cliente mensalmente, mesmo que valores pequenos, mas não dá para cobrar demais, né, gente? A gente também não pode sobejar demais essas cobranças de honorários, aumentar demais, o cliente sair insatisfeito, além do boca a boca mal feito, ele não vai retornar nos restabelecimentos e nos pedidos de prorrogação. Tá? Então, como precificar agregado quando o cliente fechou um contrato maior do que... Como precificar serviços agregados quando o cliente fechou um contrato maior que depende dos serviços agregados? Bom,
São duas coisas distintas para mim, tá? Se eu vou montar um processo, por exemplo, de aposentadoria programada, que precisa mexer ali no histórico contributivo do meu cliente, eu vou ter que cobrar por isso, tá? Ou, algumas vezes, quando a gente vê que o cliente não existe, não tem possibilidade alguma, né? Mas isso raramente eu faço, porque pode existir uma improcedência e você tem duplo trabalho, tanto a correção como o trabalho da aposentadoria, de dar entrada na aposentadoria, no deferimento ou indeferimento da aposentadoria, né, na concessão mesmo do benefício. Então, vocês precisam analisar se realmente vale a pena, porque às vezes o cliente, você vê ali correções, indicadores de CNIS ou alguma outra coisa, que aí você não faz ali o cálculo certo ali do tempo, aí você vai fazer toda a correção do histórico contributivo, dá entrada na aposentadoria, depois você percebe que aquele tempo não foi suficiente numa averbação, por exemplo, e aí, perdeu tempo duas vezes, né? Tanto na questão da correção ali do histórico contributivo, como na questão da aposentadoria. Então, o advogado tem que ter esse olho clínico, né? Analisar com calma, ver o que é viável. E aí, caso você veja muita viabilidade, ao final, na concessão da aposentadoria, além dos honorários advocatícios da concessão, você vai ter que inserir o valor do que seriam os serviços agregados, tá? Mas isso eu faço raramente. Geralmente, eu informo para o cliente a correção, digo como precisa ser corrigido, e eles dão um jeitinho ali para efetuarem esse pagamento dessas correções, tá? Então, vale a pena vocês terem isso tabelado para que vocês possam mostrar para o cliente. Mas existem casos e casos, e o advogado, como eu sempre falo, em precificação, ele precisa prezar pelo bom senso, pelo olhar ali perspicaz, né, de águia, que você vai aprendendo com a prática, para ver o que vale a pena e o que não vale também, para também não ficar perdendo tempo, né, com o que você sabe que não vai ter efeito financeiro, tá? Então, mais ou menos isso no tocante a esses serviços agregados. Deixa eu ver mais aqui. Como colocar no contrato no caso de auxílio-doença. Como colocar no contrato no caso de auxílio-doença se houver tutela deferida, né? Tutela deferida, eu acho que você está falando do julgamento ali antecipado da lide, né? A implantação imediata antes do trânsito em julgado do benefício, tá? Então, vocês vão precisar cobrar por isso. E nesses casos, eu costumo cobrar, como os atrasados numa decisão judicial só vai sair após o trânsito em julgado do processo, aí nesses casos você precisa informar o cliente um valor mensal para que ele lhe pague enquanto ele está recebendo o benefício, enquanto o processo está tramitando, tá? Então vamos dizer que você hoje conseguiu uma tutela antecipatória, e o benefício é implantado. Entretanto, o processo está transcorrendo, né? O INSS recorreu, tem aí um lapso temporal ainda durante a tramitação do recurso. Você vai cobrando parcelado, tá? Mensalmente daquele cliente até o trânsito em julgado. Quando sair o trânsito em julgado, vai ser deferido, caso seja procedente a ação, vai ser deferido, né, também o RPV, os atrasados, né, daquele cliente, e aí você faz a base do que o cliente já pagou nessa tutela antecipatória e vê para fechar o valor do que seria pelo contrato da OAB. Tá? Se o que você já recebeu, não é que você vai descontar. Se o que você recebeu, somados ao que você vai receber ainda das parcelas retroativas, ainda não der o valor do que foi acordado em contrato, inclusive você pode cobrar por fora esses valores, tá? Então, vocês precisam fazer a soma aí, quanto é que eu receberia desses valores se o processo tivesse transitado e julgado já, né? Se tivesse sido deferido sem tutela antecipatória. Mas vão cobrando pela tutela antecipatória, porque caso, né, vem aí uma eventual improcedência, uma reforma aí em alguns casos em recurso, né? Pelo menos vocês estão recebendo para trabalhar. Então, se o cliente tem benefício ativo, ele está recebendo, ele tem como lhe pagar. E ele vai precisar lhe pagar um valor mensal pelos benefícios que ele venha receber, tá? Então, mais ou menos isso. Eu acho a mais competente do universo, não é pergunta, mas eu quero falar. Obrigada, Marina. Deixa eu ver. Salário maternidade, gente. A gente sabe que salário maternidade, né, são
os 4 meses, né, os 120 dias aí de salário maternidade, e realmente vocês vão ter que cobrar o percentual da OAB em cima do proveito econômico. Qual o proveito econômico? 4 meses de benefício. Não existe retroativo em salário maternidade. Ele pode sim até receber retroativamente quando você dá entrada num benefício. Ele é indeferido administrativamente, você dá entrada no benefício judicialmente e aquele montante dos 4 meses durante o trâmite ali do processo, ele vai sair todo por atrasado, tá? Por RPV. Às vezes sai os 4 meses por RPV, né? Então, você vai cobrar em cima da RPV, dos 30%. E se for em cima do processo administrativo, nesses casos, você vai ter que receber mensalmente, não tem o que fazer, né? Ele vai ter algum valor a pagar da primeira parcela, né? Se ele tiver aquele primeiro pagamento a receber, você pode sim aquele primeiro pagamento de retroativo, porque às vezes a gente sabe que o processo administrativo demora. Quando você for receber o pagamento, você vai receber desde a DE, né? Desde que você requereu o benefício, desde a DIB. Então, às vezes tem algum atrasadozinho ali também no processo administrativo que você pode cobrar total. Caso não saia, seja um mensal mesmo, seja um benefício deferido rápido que ele vai receber realmente, que ela vai receber, né? No caso, mulher de salário maternidade, mensalmente, você vai cobrando os valores parcelados. Bom senso, tá? Tenta fazer aí um fluxogramazinho de cada benefício, né? De quanto você cobra, quais as possibilidades de cobrança e apresenta aquilo para o seu cliente, tá? Gente, tem muita pergunta, mas mais uma vez eu vou ter que interromper a live, porque senão eu não vou conseguir gravar, tá? Mas eu acho que deu para fazer uma boa explanação, deu para vocês terem uma base legal aí no tocante à minha precificação, como eu precifico aqui em alguns casos concretos. A gente trouxe até alguns benefícios em espécie mesmo, né? Para que vocês entendam como funciona aqui no meu escritório, tá? Então, qualquer dúvida, depois deixa lá no direct, que aí, à medida do possível, eu vou respondendo, porque tá cheio de caixinha aqui ainda de perguntas, eu não vou conseguir colocar tudo à tona, tá? Um beijo, bom almoço, né? E bom início de semana aí pra vocês, tá? Beijo, até a próxima.